a grandeza e o poder e a glória e a vitória e os louvores, vitória e louvores. Tu, ó Deus, é a grandeza e o poder, a grandeza e o poder, e a glória e a vitória e os louvores eternos, pois tudo que está no mar e está no céu e na terra é teu é o domínio, teu é o domínio, ó Senhor, e tu és acima de todos os reis, de todos os reis. Amém, amém, aleluia. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, graças te rendemos, porque hoje, domingo, podemos orar e louvar o teu nome. Pedimos, Senhor, que tu aceites a nossa adoração. E nesse dia tão difícil, tão complicado, estranho para a nossa natureza cristã, graças a Deus temos estes recursos hoje e podemos nos reunir na tua presença, unidos em espírito, independente do lugar. Rogamos a tua presença no nosso meio e que tu aceites o nosso culto de louvor e de adoração, porque só tu és santo, só tu és perfeito, só tu és benigno e tens nos livrado do mal e nos protegido. E por isso agradecemos e nos colocamos diante de ti, que teu Espírito Santo nos faça agradáveis à tua presença. Nós te oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura conjunta do Salmo 143. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Louvores rendamos a Jesus.
utilidade particular tem a lei moral para os homens não regenerados? Despertar-lhes as consciências para a necessidade de fugirem da ira vindoura e para os conduzir a Cristo. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, Homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, pejuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. A lei moral é útil para os não regenerados, para deixá-los inexcusáveis e, portanto, debaixo da maldição do pecado, caso continuem nesse estado e caminho. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Neste momento, oremos silenciosamente. Ó Deus, ó providência, com teu real poder, trouxeste à existência o mundo todo ser, e a tudo que criaste, com bem fazeja mão, as bênçãos não negaste da tua proteção. Eterno Deus, ó Deus sem par, a criação com gratidão te vem louvar. Nos céus teu nome aclamam, os astros que são teus, a terra e o mar proclamam, és o nosso Deus. Ao sol resplandecente e a vastidão do mar, traçaste, ó Deus potente, as leis que irão guardar, e a terra é pequenina, florzinha em botão, a tua mão divina conserva em proteção. Eterno Deus, ó Deus sem par, a criação
seus frutos o sabor, celebram a ternura do teu constante amor e a natureza inteira por toda a criação proclama alvisareira a tua proteção. Eterno Deus, ó Deus sem par, a criação com gratidão te vem louvar. Nos céus teu nome aclamam os astros que são teus, a terra e o mar proclamam: és o nosso Deus. Amém. É muito normal no domingo nós trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas, sendo que com esse evento do coronavírus, do novo coronavírus, e nós queremos dizer que você pode pegar o seu boletim, se houver tempo, se houver condições, vai no banco, se não houver, faz uma transferência online ou aguarda as coisas voltarem ao normal. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre os nossos dizimistas, sobre os nossos ofertantes, os irmãos que continuam nos auxiliando e nos ajudando na graça do Senhor. Pai bendito, graças te damos por cada oferta, cada dízimo aqui trazido. Recebe, Senhor, esta oferta de amor. Cada dízimo, cada oferta depositada na conta, nós, ó Senhor, colocamos cada um dos dizimistas e ofertantes nas tuas mãos. Agradecemos pelo teu cuidado e tua misericórdia. Sê conosco, dá sabedoria, concede sabedoria ao conselho da igreja para que administre com amor cada uma dessas ofertas e dízimos. Em nome de Jesus. Amém. A graça, a paz e o amor do nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, domingo 31 de maio, damos graças a Deus porque está chegando o final do lockdown e os governantes agora colocam a perspectiva de 11 semanas. Ainda muita coisa vamos aprender e observar, mas enquanto isso vamos estar sempre cientes de que Deus quer o melhor para cada um de nós. Queria convidá-lo para abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora,
A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao Senhor? Santo e bendito Deus, louvado seja o teu nome em todos os momentos da nossa vida. São dias difíceis os dias que temos vivido, mas não são os piores dias. Não se comparam aos sofrimentos em que o apóstolo Paulo viveu, nem se compara aos cristãos que foram levados para a arena, crucificados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Mas são momentos que nunca vivemos. Por isso, Senhor, pedimos a tua graça para esses dias. Também pedimos iluminação para que possamos compreender a tua santa e bendita palavra. Ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que Jó era um homem rico, uma boa família, muitos bens, e estava vivendo uma vida de forma bem tranquila. Quando repentinamente tudo mudou, tudo desmoronou na vida dele. Os filhos morreram, as riquezas desapareceram, a sua mulher o orientou para que abandonasse Deus, a sua fé em Deus, e morresse. Até mesmo ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó responde com muita sabedoria: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Pobreza gera pecado e o pecado gera pobreza. Mas Jó, ele esteve firme contra as astutas ciladas do diabo. Quando no livro de Provérbios afirma: não me deis a riqueza, para quê? Isso significa que a riqueza pode produzir uma vida de pecado. Mas Jó não vivia assim. Ele também diz no livro de Provérbios: não me deis a pobreza. Para quê? Porque a pobreza também pode gerar pecado na nossa vida. Doenças, problemas, angústia, falta de paz. Quando chegam os problemas, quando chegam as tribulações, nós podemos nos manter firmes na fé ou simplesmente podemos sucumbir, morrer na nossa fé, sermos tomados pelo inimigo. E esse é o desafio do presente. O contentamento como sendo um instrumento divino para que nós possamos sobreviver e ultrapassar esses tempos difíceis. A história de como o Senhor Deus inicialmente reuniu uma congregação para si na Macedônia, por meio da pregação do Santo Evangelho, é diligentemente apresentada em Atos capítulo 16. Ela não é descrita sem razão. Pelo anjo, Paulo foi enviado para essa cidade importante da fronteira macedônica, isto é, a Filipos. Então, no sábado, ele começou a pregar o Evangelho fora da cidade, perto de um rio. Naquele momento, o Senhor iluminou o coração de uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, como bem outras mulheres que ouviam Paulo, para que atentassem para a palavra que Paulo proclamava. E vemos a mesma coisa acontecer com o carcereiro. Como Paulo disse ao carcereiro, que lhe perguntou o que devia fazer para ser salvo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eles, Lídia e o carcereiro, creram no Evangelho e pela fé receberam o Espírito Santo, justiça e também a vida eterna. Ora, isso foi apenas o início da reunião e do chamado da congregação de Deus na Macedônia. A congregação cresceu rapidamente e floresceu nessa cidade. Como vemos nessa carta de Paulo aos Filipenses, por causa da perseverança na fé e de muitas virtudes deles, o apóstolo os elogia muito nesta carta. Ele chega até mesmo a dizer que eles são sua alegria e coroa. Disso entendemos que tinham muito apreço pelo Evangelho
e o mantinham puro, levando uma vida exemplar. Mas, quando o carcereiro crê no Senhor Jesus Cristo, era momento de grande tribulação. A aflição do carcereiro era benéfica para ele, porque era o caminho que Deus estava preparando para que ele entendesse e ouvisse a pregação do Evangelho e ouvisse a célebre declaração: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Momentos difíceis podem ser grandes oportunidades de salvação para algumas pessoas. A aflição é o maior teste de contentamento. Quando o nosso mundo está desmoronando, a confiança na soberania de Deus vacila e uma disposição mental antes pacífica cede à inquietação. Quando nossa fé é desafiada, temos a oportunidade de descobrirmos até onde vai o nosso contentamento. O carcereiro em Filipos, antes de crer em Cristo, perdeu todo o contentamento, puxou a espada e ia matar-se. Paulo gritou, bradou de dentro da cela: não te faças este mal. Paulo já havia aprendido a viver contente em toda e qualquer circunstância. Por isso que eles cantavam na prisão. O motivo do contentamento de Paulo em meio ao seu sofrimento é o reconhecimento de que as aflições são inevitáveis. Cristo deixou isso claro para o apóstolo Paulo no momento da sua conversão. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, após Deus aparecer a Paulo na estrada de Damasco, o Senhor instruiu Ananias a procurar Saulo. Ananias ficou com medo, receoso, e então Cristo responde: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A conversão de Paulo foi um chamado ao ministério, mas foi também um chamado ao sofrimento. Paulo instruiu as igrejas recém-formadas de Listra, Icônio, Antioquia, que através de muitas tribulações se importa entrar no reino de Deus. Veja Atos capítulo 14, versículo 22. Está lá escrito isto. Ele diz a Timóteo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo escreve aos Filipenses: porque vos foi dada a graça de padecerdes em Cristo e não somente de crerdes nele. O próprio Jesus ensina que o sofrimento dos cristãos está diretamente relacionado ao sofrimento dele e diz a seus discípulos que o mundo irá odiá-los porque odeia o próprio Jesus. Ele prossegue dizendo: se me perseguiram a mim, e de fato perseguiram Jesus, também perseguirão a vocês. João 15, 20. E mais uma vez ele os instrui: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Precisamos então reconhecer que é inevitável o sofrimento e as dificuldades. Todos sofrem. Não podemos escapar de doenças, não podemos escapar de relacionamentos fracassados, não podemos escapar de mortes de entes queridos, não podemos escapar de derrotas, nem de dificuldades. Tudo isso é simplesmente parte de um mundo caído, porém os cristãos especialmente enfrentarão perseguições de diferentes tipos. Aceitar a realidade do sofrimento é grande parte da batalha por contentamento em meio às nossas aflições. Nós também podemos aprender muito estudando as reações de Paulo diante de suas aflições. No primeiro capítulo de Filipenses, Paulo oferece uma análise sobre a sua prisão atual. Ele escreve assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm
antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Veja lá, capítulo 1, versículo 12 a 18. Essas palavras nos ensinam várias lições. Quando lemos o capítulo 4 de Filipenses, encontramos o apóstolo Paulo dizendo: sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Como é que ele consegue isso? A resposta está no capítulo 1 de Filipenses. Capítulo 1, versículo 12, texto que acabamos de ler. Em primeiro lugar, encontramos contentamento em meio à aflição, quando reconhecemos que Deus está trabalhando no meio das dificuldades, transformando as dificuldades em bênçãos. Lembram da história de José? José foi vendido pelos seus irmãos, mas quando ele os reencontra, ele diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 1 da Epístola aos Filipenses, versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele não podia ficar descontente, porque tudo o que estava acontecendo, Deus estava no controle, estava transformando aquela circunstância em benefício, e o Evangelho estava sendo pregado. E quem primeiro ouve o Evangelho nessas circunstâncias são os guardas que estão cuidando de Paulo, coisa que ele talvez nunca conseguisse atingir, pessoas que talvez ele nunca conseguisse se aproximar. Deus criou uma circunstância, essa dificuldade que não é criada por Deus, Deus transforma o mal em bem. Há um missionário que foi para a Colômbia, pelo Instituto Wycliffe. Prenderam esse missionário, ele passou 7 semanas prisioneiro com os guerrilheiros, e aí a gente pensa, quem é que vai ser missionário num lugar desse? O Instituto Wycliffe diz que no ano seguinte, mais jovens, mais pessoas queriam ser missionários naquele mesmo lugar. As dificuldades não podem nos impedir, porque são oportunidades de Deus. São bênçãos que Deus nos traz. Tertuliano tem uma frase muito conhecida que é a seguinte: o sangue dos mártires é como uma semente. Ou seja, quanto mais você mata cristãos, mais e mais cristãos aparecem. A gente só aprende a ter realmente contentamento quando sabemos que Deus é um Deus soberano que cuida de cada um de nós. João Calvino, o reformador, ele escreveu quando seu filho morreu: mas ele é nosso pai, ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Em segundo lugar, encontramos contentamento no meio das aflições, quando no dia de aflição nós não perguntamos quem pode me fazer feliz, mas quando nós nos perguntamos e buscamos a resposta nas Escrituras Sagradas, a pergunta é a seguinte: o que é que eu posso fazer para glorificar o nome do Senhor em dias de aflição? Quando o apóstolo Paulo estava preso, ele cantava. Ele e Silas cantavam e oravam. Toda a guarda pretoriana tinha consciência de quem era Paulo. Conhecia e sabia quem era Paulo. Como? Paulo continuava pregando o Evangelho.
As circunstâncias e as dificuldades não podem nos impedir de fazer coisas que glorifiquem a Deus. Quando as pessoas procuram um aconselhamento, pessoas que procuram um conselheiro, um servo do Senhor, um pastor, como eu posso viver como Cristo? O que Cristo faria no meu lugar? No meio do sofrimento, o que Cristo faz? Quando Cristo estava profundamente aflito, ele orava. Quando Cristo estava vendo violência diante deles, ele curou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Quando Cristo vê os seus algozes olhando para ele, quando ele está pendurado na cruz, no meio do sofrimento, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. No meio do sofrimento, o que você faria? O melhor caminho é buscar a obediência a Deus. Saber o que Deus quer que eu faça, de maneira que glorifique o nome dele. Não é, eu vou fazer alguma coisa que vai aliviar o meu sofrimento. Não, eu vou fazer algo que vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo no dia de hoje, nas dificuldades que estamos vivendo hoje? Como é maravilhoso encontrar a leitura do apóstolo Paulo no capítulo 4 aos Filipenses, afirmando: estou contente e sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Mas será que sempre foi assim? Ele aprendeu. Ele diz: eu aprendi. Precisamos aprender essas coisas. Voltemos ao capítulo 1 e vamos aprender como Paulo fez esta caminhada para aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. O Salmo 73 diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus pés, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele sentia inveja dos que estavam vivendo prosperamente. Paulo aprendeu foi não olhar com inveja para estas pessoas. Não fique olhando para os outros, desejando as coisas dos outros, desejando a vida dos outros. Não fique desejando as alegrias dos outros, mas deseje a vontade de Deus. Jesus orou no dia de profunda aflição: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando o apóstolo Paulo aprende com Cristo, quando eu aprendo com Cristo, nós estamos caminhando para o contentamento. Estamos aprendendo a ser contentes em toda e qualquer circunstância. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Deus. O reformador Lutero teve uma filha chamada Madalena. E quando ela tinha 14 anos, ela se deitou no seu leito de morte. Lutero orou: ó Deus, eu amo tanto, tanto minha filha, mas que seja feita a tua vontade. E voltando-se para ela: Madalena, minha menina, você gostaria de ficar com seu pai, mas também ficaria feliz em ir ao encontro do seu Pai Celestial? Ela disse: sim, papai, o que Deus quiser. Lutero se reprovou por saber que Deus o havia abençoado mais do que qualquer bispo em 1000 anos, e mesmo assim não ser capaz de motivar seu coração a dar graças a ele. Sua esposa, a esposa de Lutero, ficou ali numa certa distância, tomada de tristeza, enquanto Lutero segurava a mão da criança e nos seus braços enquanto ela falecia. Depois, ao sepultá-la, Lutero disse:
você despertará e brilhará como as estrelas e o sol. Como é estranho saber que ela está em paz e que tudo está bem ao mesmo tempo em que eu estou tão triste. Às vezes, nós podemos ficar muito triste. Muito triste. Eu posso ficar muito triste. Mas o meu consolo, o meu contentamento é fazer a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. E quando a vontade de Deus é feita, a gente pode descansar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Por que ter medo? Por que temer? Estamos todos tristes com a situação em que o mundo se encontra, quando centenas e milhares de pessoas estão morrendo por causa do Covid-19. Existe uma batalha na política, existe guerra na economia, existe uma busca de interesses pessoais e nós nos entristecemos. E existe um outro tipo de morte que é a morte espiritual. A morte espiritual campeia as cidades. Existem muitas cenas tristes, flagrantes erros, lares sem carinho, medo em todos os lugares, nos centros e nos bairros, nas ruas, nas prisões. Existem almas esquecidas morrendo aos milhões. E nós estamos preocupados em sermos felizes. Só seremos realmente felizes, contentes, quando estivermos no centro da vontade de Deus, quando estivermos fazendo a vontade de Deus, quando estivermos buscando o interesse de Deus, quando estivermos interessados no bem do nosso próximo. Nesta pandemia, Deus nos dê sabedoria para pregarmos o Evangelho e reconhecer que Ele tem sido o nosso protetor em todos os instantes e dar graças em todos os momentos e poder dizer como o apóstolo Paulo: sei estar contente em toda e qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe. Cantemos um hino ao Senhor. Vivem na ganância em vez de gradações. Bem pouco ali ressoam as preces e o louvor que as mãos nutridas almas levantam ao Senhor. Há muitas cenas tristes, flagrantes erros. Sem carinho e o medo em tudo está. Nos centros e nos bairros, nas ruas, nas prisões, as almas esquecidas perecem aos milhões. Contempla, Deus, teu povo nas lutas do viver, e aos crentes das cidades concede teu poder. Do sonho à realidade permite-nos sair. Ó, faz a igreja de hoje melhor a te servir. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus,
desde agora e para todo sempre. Amém.